Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo. Eu, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. Sejam bem-vindos, estamos aqui de segunda a sexta às 8 da noite. Papo empreendedor e o tema é como se destacar no mercado de trabalho. De acordo com os dados do Sebrae, os pequenos negócios correspondem por 99% das empresas brasileiras e 30% do PIB, beneficiando direta ou indiretamente mais de 40% da população. Eles concentram quase 80% dos empregos formais gerados no Brasil em 2022. Estamos recebendo a empresária e presidente da ACIAL de Alvorada, Miriam Mainardi. Muito obrigado pela presença no Papo Certo de hoje. Eu que agradeço, muito bom estar aqui com vocês novamente, um prazer sempre vir aqui no programa. Bem-vinda novamente então, Miriam. E você aí de casa pode saber mais já enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080, que a Miriam vai responder aqui no programa. Fique aí que em intervalo de 30 segundos já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo. E não se esqueçam que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook. E vocês podem compartilhar o nosso programa através destas redes sociais. Miriam, para começar o nosso papo de hoje, a pergunta de milhões. Qual o segredo para se destacar no mercado de trabalho? Tem razão, essa é uma pergunta de milhões mesmo, e a resposta é que todos gostariam, né, gostam de saber e buscam essa informação. É um conjunto de fatores, é claro, né, que é um conjunto, mas eu gosto sempre de destacar a importância da postura profissional nesse conjunto, a forma com que esse profissional ele se relaciona dentro da empresa. Porque ninguém gosta de lidar com pessoas que estão sempre reclamando, criticando ou achando inconvenientes no relacionamento dentro do trabalho. Então, eu gosto de citar também Dale Carnegie no livro onde ele traz os princípios de relacionamento, no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O primeiro precursor que ele traz é não critique, não condene e não se queixe. E quando ele é utilizado isso dentro do relacionamento, principalmente no trabalho, faz toda a diferença. E hoje em dia usar aquele 880, né? Eu sou 8, eu sou 80. Ele já não combina mais, já não se encaixa mais dentro do ambiente de trabalho, porque isso acaba sendo aquela alavanca, aquela desculpa do profissional quando ele não quer realizar uma atividade que é necessária, o que é importante para a empresa, que é uma necessidade da empresa. Não gostei disso, agora eu sou meus 80. Já falei lá na entrevista que eu sou 880, então não vou... Ou eu sou contra ou eu sou totalmente a favor, e precisa se manter um equilíbrio. Muito interessante essa sua colocação. Nos dias atuais que a gente vive muita polarização, o que tu traz para nós é que para se destacar também no mercado de trabalho é buscar o equilíbrio, né? Nem tão 8, nem 80. Eu creio que para um RH que está fazendo uma entrevista e diz, não, eu sou 8, eu sou 80, já toma um susto no começo, né? É verdade. Já faz aquele vermelhinho ali do ladinho do currículo
para avaliar melhor, né? Mas entre tantos pontos que a gente tem para conversar hoje sobre como se destacar, a apresentação, Miriam, ela é fundamental? É muito fundamental, porque é a nossa linguagem corporal, é a nossa primeira impressão. E diz a teoria que são os 3 primeiros segundos que a gente já causa a nossa primeira impressão. Então, imagina numa hora de conversar com o cliente, de fazer uma negociação, ou até mesmo numa entrevista de trabalho, o quanto isso é importante. Claro que é a nossa essência, o nosso DNA, é a forma com que a gente gosta de se apresentar. Mas a nossa apresentação, ela pode ser também intencional, conforme o que nós queremos também. Eu estou buscando um trabalho numa área administrativa, então eu posso aproveitar essa minha apresentação, que não é só a forma de se vestir, mas é também o meu comportamento, a minha segurança ao falar, os meus gestos, né, de que forma que eu vou apresentar e transmitir essa confiança. Com um olhar no olho, um sorriso, uma postura adequada, com o conjunto, é claro, do cabelo, da barba, da roupa. Então, eu posso usar isso intencionalmente também para causar a impressão ou buscar aquele objetivo que eu desejo. Até é comentado muito com os coaches, que eles falam sobre a questão da forma que tu te põe com o teu corpo, né? Se tu está assim, tu está interessado. Se tu está assim, é porque tu está receoso e entre outros gestos que fazem a diferença. O corpo fala. E imagina a gente colocar lá uma placa de vende-se num carro sujo, né? Eu quero vender o carro e vou lá e coloco a placa, vende-se com o carro sujo. Quanto vai me desvalorizar aquele produto? Então, já vai por aí, né? Como é que nós queremos também valorizar a nossa imagem? Muito boa essa do carro sujo, gostei. Uma outra questão que se levanta muito em relação ao destaque na profissão é como ter uma comunicação assertiva. O desafio das empresas, né? E não só das empresas, como dos relacionamentos. É a gente ter essa comunicação assertiva. E ela vai... Antes a gente até conversava daquele texto, né? Como é que a gente aprende o texto na escola? Não é uma introdução, um texto e a conclusão. O quanto isso é importante na hora de se comunicar. A gente ter clareza do que é que nós queremos informar. Qual é o objetivo daquela conversa? Ter aquele foco, porque em 2 minutos se comunica muito. Em 2 minutos, se você for bem objetivo e com foco, você comunica. Mas o que é importante é a conclusão. Que é aquele feedback do final, de você entender o que a outra pessoa realmente entendeu do que você trouxe. E tão importante quanto falar é o ouvir, a percepção do cenário, das pessoas que estão ali, do ambiente e saber ouvir. O comunicador que se comunica bem é aquele que também sabe ouvir, que é um bom ouvinte. E Miriam, a gente sempre fala muito sobre o network, né? E a rede de contatos desse mundo. Como que ela funciona? Eu sempre falo que um dos pilares é o relacionamento. Pilares do negócio bem-sucedido é bons relacionamentos. E a primeira coisa que tu pensa quando você vai começar a vender, tu lembra quais são os meus contatos, né? Então, eu vou primeiro divulgar meus contatos. Eu vou abrir uma empresa, vou fazer um coquetel, fazer os convites, vou chamar quem eu conheço. E essas pessoas vão divulgar, essas pessoas vão dizer que estavam lá, vão conhecer o meu negócio e vai prospectando. Preciso de um trabalho, não estou trabalhando, estou buscando uma nova oportunidade no mercado. Primeira coisa, quais são os meus contatos? E às vezes não é esse teu contato, esse teu relacionamento que vai te trazer a solução ou, né, o que você está buscando, mas alguém que ele conhece, né, algum contato que ele conhece. Então, é um dos pilares, é relacionamento e a troca de experiência, de você aprender, de você conhecer como é que as outras pessoas se comportam, o que elas estão pensando. Então, é importante. E isso a gente encontra muito nos ambientes mais onde tem que propicia os network, né? Então, é importante você estar junto com associações, né? Agora, falando um pouquinho, então, da CIAL, Associação Comercial, ela promove muito isso, da gente poder ir lá, várias pessoas que têm os mesmos desafios se encontram. E, às vezes, muito mais do que você foi para uma palestra. Às vezes, mais do que o aprendizado da palestra é do network que você fez naquele momento, naquele dia. É o que tu leva. Excelente. Agora, outra pergunta de milhões. Como perceber a oportunidade certa para empreender? Sem a gente arriscar, sem a gente colocar em prática,
não tem como a gente ter certeza. Eu acredito em todos os negócios. Tudo que você for fazer e coloca um empenho, uma dedicação, vai dar certo, vai trazer o resultado. Desde que esteja também equilibrado financeiro, né? Porque às vezes tem todo aquele empenho do trabalho da venda, mas não é organizado financeiro, acaba às vezes não dando certo. Mas claro que a gente pode também olhar para oportunidades, como é que está se comportando, ou o consumidor está se comportando, ou por tendências do mercado. Então, isso também é algo que vai afunilando para dar mais certo o teu negócio. Mas tudo que tem uma boa dedicação, as chances são grandes. E ficar atento também às oportunidades que aparecem, porque a gente tem uma máxima que diz que o cavalo encilhado não passa duas vezes, né? É verdade. Muitas vezes surge uma oportunidade de negócios e a gente deixa passar e depois aquela oportunidade não volta. Normalmente o empreendedor, ele corre atrás do cavalo, encilha com ele andando e sobe. Então, às vezes, ter uma oportunidade, e aí a gente fala bastante aqui sobre empreendedorismo, criar oportunidades, mas também estar atento para as oportunidades, as demandas que os nossos clientes trazem, conhecidos. Olha, eu procuro, sei lá, um serviço X, ninguém oferece. Pô, tá aí uma oportunidade de negócio. Exato, né? Perceber qual é o problema que está tendo, né? Qual é... trazem muito também aquela palavra, as dores, né? Entender qual é a dor. E aí, de uma forma criativa, inovadora também, trazer uma solução. É uma grande oportunidade. Agora, falando em oportunidade, eu até lembrei os deuses gregos que sempre trazem uma imagem, né? Tudo é identificado como Deus, né? O Deus do sol, o Deus do mar. E tem o Deus da oportunidade. E o bacana é que ele tem um rabo de cavalo bem aqui na testa, que já simboliza, né? A oportunidade, quando ela vem, você precisa agarrar, porque depois que ela passar, é mais trabalhoso para correr atrás. Boa esse exemplo também, gostei, Miriam. Diz uma coisa, tu acredita que nas tomadas de decisões, o mais importante é o lado racional que o emocional? A gente sempre acredita que é o racional, porque ele é mensurável, né? Ele te traz algo onde que você consegue identificar por estatística. Mas eu acredito muito que, na maioria das vezes, o que te leva para tomar decisão é a intuição. E eu sou uma pessoa muito intuitiva. A primeira impressão que me veio, assim, eu sempre dou valor para ela. Aquela primeira informação que veio é algo que eu dou muito valor, porque eu sei que lá na frente ela está me respondendo algo. Então, eu acredito muito na nossa intuição. Então, não dá para ignorar nenhum dos dois. O equilíbrio. O racional, mas também o emocional. E como a gente falou antes, né, o equilíbrio é tudo. Então, quando a gente consegue equilibrar o racional com o emocional, com certeza a tomada de decisão ela vai ser muito mais assertiva. Muito bem. Agora vamos falar para a empresária e da empresária Miriam. O que tu acreditas que foi o teu grande diferencial na evolução da tua empresa, de uma pequena loja para uma rede com 9 supermercados? Pessoas. Eu lembro que o nosso primeiro gerente, quando ele veio trabalhar com nós, ele tinha a idade de experiência em supermercado, era a idade que eu tinha. Eu pensei, é esse é isso que eu quero. Essa pessoa que tem que estar aqui, porque ele vai me ajudar, ele vai me ensinar. E formar uma boa equipe, dar liberdade para as pessoas trabalharem, para colocarem suas ideias e acreditarem junto contigo no objetivo do negócio. E eu acredito que o grande segredo dos negócios, mas que foi também o que nos fez alavancar, foi trabalhar com pessoas comprometidas, formar, ter também essa capacidade, às vezes, de perceber numa entrevista as pessoas certas para colocar ali, para trabalhar junto contigo. E depois, é claro que isso tem que ser alimentado no dia a dia. Agora, não vou te fazer a pergunta de milhões, mas eu vou te pedir a dica de milhões. Como fazer para manter, então, o equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional? A melhor resposta é o foco, a prioridade, de você colocar a prioridade. O que você quer profissionalmente? Então, tudo que você aceitar de convites está ligado ao que você deseja profissionalmente. E aí ter aqueles momentos que a gente precisa também agora, é o momento família, agora é o meu momento lazer. A gente precisa disso para não vir o estresse, todas aquelas consequências que a gente sabe que vem depois, né? Se você focar muito em um lado, focar muito na família, muito no lazer, o profissional vai ficar para trás, né? Depois vai ser, lá na frente vai pensar, bom, por que eu não fiz antes? Se focar muito no profissional, alguém em casa vai reclamar. Então,
ter esse equilíbrio, eu acredito que é você colocando a prioridade e foco. A vida é uma eterna balança, não é? É uma eterna gangorra, que tem vezes que a vida profissional toma mais tempo, mais atenção, mas tem vezes que a família também, então eu acho que essa gangorra da vida, ela sempre vai acontecer e não tem nada de errado nisso. O importante é não, né, abrir mão de cuidar do que é importante em cada um dos lados, mas saber que é natural que a gente tenha momentos na vida que a gente vai estar mais dando mais atenção para o profissional e a vida pessoal. Acho que o importante é aquele foco, né? Nesse momento eu estou aqui no trabalho, então eu vou focar nessa atividade que eu estou fazendo agora. O momento que eu estou lá com o meu filho, eu tenho um filho de 4 anos, o Antônio, o momento que eu estou lá brincando com o Antônio, agora essa atenção, é 15 minutos, mas agora essa atenção é dele. Porque por quantas vezes a gente passa, às vezes, horas com o filho, mas não deu 15 minutos de atenção. Não, agora é para ouvir tuas histórias, agora é para jogar um jogo do mico, agora é para brincar contigo. Então, ter isso, eu acredito que faz a diferença. Até porque dá uma renovada também na energia, né? Dá uma saída daquele foco, renova com a criança ali, brinca um pouquinho e é tudo de bom sempre, né? Sempre bom, né? Agora, dando dica aqui para os candidatos na entrevista de emprego, quais os principais erros cometidos? Não conhecer a empresa, não se preparar para aquelas perguntas básicas que sempre vão vir. Então, precisa estar com esse entusiasmo, quando você chegar a ter aquela postura da autoconfiança, de se apresentar, de estar seguro, transparente. Quando for comunicar com verdade o que você está falando, né? Não trazer ali, apesar que eu falei que é para se preparar, sim, é para se preparar, mas não vir com a resposta que não é tua, né? Que a resposta é de outra pessoa, que no dia a dia tu não vai conseguir entregar aquilo, ser verdadeiro, ser transparente. Excelente. Ótimo, então. Nós chegamos no finalzinho do nosso primeiro bloco, vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e no próximo bloco, então, teremos a interação com a nossa audiência. Fiquem aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. Venha nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080. Lembrando que estamos ao vivo nos principais canais digitais, NET, Claro e Vivo. Miriam, quais as sugestões para um melhor resultado em entrevistas? É aquele olhar que te transmite a paixão por querer trabalhar. E antes até a gente comentou, né, no bloco anterior, dos erros. Quando o candidato ele chega e ele começa a falar coisas negativas do trabalho anterior, o quanto isso influencia. Agora, o quanto influencia também quando você percebe que você está na frente de um candidato, que ele é otimista, que ele é positivo, tu tem vontade de trabalhar com ele. Às vezes ele não tem todo aquele conhecimento técnico que você precisa, né, o que você gostaria que tivesse, mas tu pensa, mas ele vai aprender, porque ele tem dedicação, porque ele tem o entusiasmo na linguagem dele, então é aquela pessoa agradável para se trabalhar. Isso a gente transmite muito na entrevista. Alguns das dicas que eu daria, assim, chega cedo, né, estuda a empresa, você vai estar mais tranquilo para a entrevista se você chegar cedo, se você se preparar. Se preocupa com qual vai ser a tua apresentação, a roupa que tu vai vestir, treine em casa, preste atenção no candidato, ouça bem a pergunta que ele vai te fazer, preste atenção no nome dele, repita em algumas vezes o nome do entrevistador, porque o entrevistador vai perceber o quanto você está interessado realmente por aquela vaga, por aquele momento, o quanto você está valorizando. E outra dica também, para quem está em processo de seleção, é depois que chegar em casa,
manda um e-mail agradecendo a oportunidade, agradecendo o tempo do entrevistador, que por mais que ele não te contrate para aquela entrevista, mas ele vai ficar gravado. E às vezes em outro momento pode ter outra vaga que ele entenda que se encaixa mais com o teu perfil e ele vai lembrar de você. Excelentes dicas. Gostei também. E pelas dicas a gente percebe que muitas vezes o candidato acredita que apenas ter uma formação técnica e uma experiência profissional já são decisivos na sua contratação. E pelas palavras de uma empresária que tem muitos empregados, a gente conseguiu perceber aqui que ter os requisitos técnicos são pré-requisitos. O que vai realmente selecionar é o comportamento, é esse momento, essa vontade, né? É que o currículo ele te traz para a entrevista, né? Então esse conhecimento técnico, a experiência, ele vai te trazer para a entrevista. Mas no momento da conversa, a gente quer conhecer quem é que está ali. Excelente. E Miriam, tanto para o empregador como para o empregado, a oratória ela é um requisito fundamental? Ela é importante, né? Ela não é única porque tudo é um conjunto, não é por falta de uma boa oratória que você não vai avançar no teu negócio. Mas essa falta de uma boa oratória não pode te impedir de aproveitar as oportunidades. E a gente pensa assim, quanto é importante quando você trabalha com pessoas e você reunir, né, dar feedbacks, fazer uma reunião, fazer aquele momento de toda a equipe, passar qual a missão, quais são os valores da empresa. Então, a oratória, que é algo que pode ser desenvolvido, né, porque pode ser construído, e isso é experiência também, né, com a experiência que vai se aprimorando, ela, em algum momento, vai ser necessário. Então, é importante se desenvolver ela quando não se tem. Por experiência minha como contador, que atendi, né, ao longo desses 20 anos mais de 500 empresas, atualmente atendemos em torno de 200 empreendedores, 200 empresas, muitas vezes eu percebo que o empresário, o empreendedor, perde oportunidades de negócios por não ter, muitas vezes, a coragem, em primeiro lugar, de se expor, de levar adiante, de conduzir o seu time, de levar a ideia para o seu time e até mesmo para o mercado, para os seus clientes. Então, realmente, essa questão de oratória, saber falar, se expressar, se preparar para isso é essencial, não só para os candidatos de emprego, né, que é o tema de hoje, mas também para os candidatos a serem empreendedores, né, Miriam? Exatamente. Até foi como assim que comentou aquele entrevistado que esteve conosco, o Cássio Pérez, né, que quem não se comunica se trumbica. Então, a comunicação é fundamental, né, mas no caso do profissional, não sempre, mas no âmbito do dia a dia, precisa comunicar. Bem ou mal, precisa falar, senão nada precisa, anda. Exatamente. Como é importante, né? Miriam, na próxima segunda nós comemoraremos o Dia do Trabalhador. Queria ouvir, então, a sua mensagem sobre este dia. Trabalhadores, né, que somos todos nós, se valorizem, acreditando no teu potencial e principalmente assim, tenha orgulho do que tu faz, tenha orgulho da empresa, do negócio, né, do teu trabalho. Tem muitas pessoas às vezes que não querem falar o que fazem, né, assim eu guardo, então sempre toda a oportunidade que você tem de poder falar o que tu faz, falar da tua empresa, do teu negócio ou da empresa que você trabalha, sempre é uma oportunidade para ser aproveitada. Então, tenha orgulho do que você faz, que com certeza o que você faz, ele contagia e ele ajuda muitas outras pessoas, interfere muito aí na vida de outras pessoas. Muito bem. Chegamos agora no momento da interação com a nossa audiência e tem muitas perguntas aqui para a Miriam, então a gente vai selecionar aqui e vamos ler algumas. Miriam, qual foi o teu principal desafio na tua carreira profissional? Eu considero que foi o primeiro desafio que eu tive, que foi quando eu tive que sair de uma cidade muito pequena do Paraná e vir morar aqui numa cidade, morar em Alvorada, mas uma cidade, sair de 20 mil habitantes para 200 mil habitantes, né? Então, foi o primeiro desafio sem conhecer o ramo que eu estava entrando, segmento, e já tendo que fazer uma gestão de equipe, uma gestão de negócio, algo totalmente diferente. Então, esse início foi o que me deu a base, porque depois que eu enfrentei, porque são vários sentimentos que tu tem, né? Até por não ter pessoas conhecidas, familiares na volta. Então, quando vinham outros desafios, eu pensava,
eu já superei isso, vou superar mais esse. Então, foi algo que me fortaleceu. Nós temos mais uma pergunta que chegou agora do... Boa noite, Leandro. Tenho uma estética automotiva e acredito que em todas as áreas o mais difícil é a administração financeira. Como administrar, Miriam? Financeiro é algo que a gente precisa olhar, que eu comento assim, o dono da empresa, ele precisa olhar os números, ele precisa acompanhar os números. E é importante você saber qual é o custo da tua empresa, qual o custo do teu produto. Então, o financeiro realmente, são as pessoas, saber se relacionar, cuidar bem das pessoas, porque cliente, pessoas, fornecedor, né, equipe. Mas se você não tiver um financeiro organizado, principalmente os erros que acontecem é de você misturar o teu particular com o profissional. Então, esse é e poucas pessoas gostam de falar do financeiro, porque todo mundo acha que sabe lidar com o financeiro. E chamar o contador para estar junto. Exatamente, olha aqui o contador do lado. Peixe em 2 minutos aqui hoje no programa. Exatamente. E o contador às vezes sinaliza, mas ele acha que entende, né? E aí o negócio está indo. Investe primeiro na empresa, para depois você investir no teu conforto particular. Perfeito, então. Mais uma perguntinha aqui que chegou. 2 minutinhos. 2 minutinhos, 9584. Que dica a Miriam daria para alguém que está entrando agora no mercado de trabalho como jovem aprendiz? Quem perguntou foi a Graziela. Olha aí, Graziela, se dedica, vai lá, aprende tudo. O profissional bom é aquele que não fica colocando limites para as demandas. Então, vai lá, mostra que você tem interesse em aprender. E tem, às vezes, as frases que eu ouço isso na história aí de 20 anos como empresária. Isso aqui não fui contratada para fazer isso. E ali você perde uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, de relacionamento, de ser visto. Então, você está entrando como jovem aprendiz, você está entrando realmente para aprender. Essa empresa está te acolhendo, vai lá e aproveita todas as oportunidades. Mostra que você está interessada, que provavelmente você vai ser efetivada depois. Respondido, então, para a Graziela. Uma ótima e mais uma dica excelente também. Todas as outras perguntinhas que foram enviadas serão respondidas, então, logo após o programa. Miriam, muito obrigada por mais uma vez estar conosco aqui, compartilhando o teu conhecimento e todo o teu carinho com o nosso público. Eu que agradeço, é sempre bom estar com vocês aqui. É um momento muito especial, único para mim e também de muito aprendizado. E obrigada a todos que nos acompanharam também. Também quero agradecer a você por ter nos assistido e lembro que o programa ele é reprisado às 7h30 da manhã, de segunda a sexta. Chegamos então ao final do Papo Certo. Amanhã, 20 horas, estamos de volta com um Papo de Saúde. Estará conosco a oftalmologista Maríndia Gracioli. Estaremos esperando todos vocês. Até lá!